Boa noite para você que está assistindo essa live gravada. Eu vou chamar agora uma convidada mega especial, que é a Bia, para participar aqui junto comigo. Deixa eu só adicionar ela aqui. Vamos ver se foi. Oi, oi. É, Oi, como estamos? Tá me ouvindo bem? eu tô te ouvindo bem. E você? Ah, tá ótimo também, tô te ouvindo bem. Que coisa Como boa! estamos? Bom, Teve quem muito ainda não bom. conhece a Bia, eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho, mas assim, quero dizer que a Bia tem se tornado uma pessoa muito importante no meu dia a dia. A gente tem trocado muito e ela é uma pessoa que ela tem um dom de, uma coisa de atenção plena, uma coisa assim que eu tenho até um pouco de dificuldade de conseguir descrever, mas ela é uma pessoa que traz muita clareza, muito poder pessoal, e é um prazer te ter aqui, Bia, para a gente ter essa conversa. Acho que vai ser bem gostosa essa dinâmica, essa noite juntas. A Raquel falou que tá sem som. Tá sendo. Tá todo mundo me ouvindo? Eu tô te ouvindo, Bruna, tá Tá. tranquilo. Só me falem se vocês estão me ouvindo. Raquel, você não tá me ouvindo ou você não tá ouvindo a Bruna? Só pra eu saber aqui, porque eu tô de fone. Qualquer coisa eu Pode posso ser tentar que já voltou. já Ah, voltou. legal. Ah, tá. Eu Tá, posso tentar perfeito. colocar o fone também Não, para de repente facilitar. tá tranquilo. Pode ser só a internet oscilando. Pode ser. É, bom, né? A Raquel, inclusive, me conhece. Eu comecei a fazer a pós de psicologia transpessoal com Legal. ela, que coincidência. E contar um pouquinho sobre mim, né? A Bruna falou aí que é até difícil traduzir o que eu faço e todo o meu processo, mas eu gosto de dizer que eu sou terapeuta de almas, Lindo. porque toda a minha jornada de vida, ela veio num processo de grandes autodescobertas de mim mesma, qual era o meu propósito, o que eu queria fazer. Passei por inúmeros processos de confusão e ansiedade, inclusive, né? A Bruna fala muito sobre ansiedade, principalmente ansiedade no sentido de e agora? Quem eu sou? Para onde eu vou? Sabe? E eu acho que todo esse processo de não saber qual é o caminho de alma me fez me especializar cada vez mais e buscar ser essa pessoa que facilita outras pessoas viverem também os próprios propósitos, né? E eu sinto que toda essa coisa de propósito que as pessoas muitas vezes acham que propósito não existe, né? Eu escuto muito, esse propósito não existe. Todos nós temos um propósito. Qual o sentido de nós estarmos aqui? Quem tem um propósito? Sim. E a partir disso, quando a gente dá essa virada de chave, a gente entende, ok, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo específico, eu não estou aqui só a passeio. E foi quando eu entendi, eu não estou aqui só a passeio, eu vim aqui fazer alguma coisa. E nesse eu vim aqui fazer alguma coisa, aí eu comecei a entender quem eu era, o que eu tinha vindo fazer, eu descobri a lei do tempo, e dentro da lei do tempo foi onde eu me senti abraçada, e nisso de me sentir abraçada, as coisas foram acontecendo, a minha conexão com a Bruna aumentou, a gente fez o curso de hermetismo no início, final do ano passado, início do ano, desse ano, né? E a gente já tinha tido uma conexão, mas a conexão rolou mesmo, o match rolou mesmo agora, né? Tanto que já estão aí querendo me levar pra palhoça, eu não tô entendendo mais nada. O Sul, nossa, você é muito bem-vinda no Sul, com certeza. E é isso. Eu sinto que todo o meu processo com a lei do tempo, né, que é um pouco que a gente vai falar hoje, surgiu com base numa ansiedade de saber de fato quem eu era, o que eu vim Que fazer legal. aqui. E hoje eu posso possibilitar outras pessoas também a viverem esse processo, né? Com certeza. E eu acho que isso também é uma coisa muito legal, Bia, porque é aquilo que a gente estava conversando, né? Não à toa a gente se uniu, tem coisas parecidas na nossa história, são coisas, são memórias diferentes, mas são pontos muito parecidos. Então, isso que você fala, né, da questão da ansiedade.
quando a gente olha para ela como uma bússola, para a gente mudar, para a gente de repente entender que aquilo está doendo, mas que aquilo é uma mensagem, as coisas fluem melhor. Agora, quando a gente se apega na dor, às vezes a gente já se acostuma a ficar com aquilo ali. Então, eu acredito que nós duas temos isso em comum, né? Porque no final das contas a gente olhou para a dor e tá entendendo ela como uma mensagem de mudança, né? Senão a gente estava ainda num processo muito lá atrás, ainda de um processo, às vezes até de vitimização, ou um processo de julgamento, olhando para fora. E no final das contas, isso a gente sabe que faz parte, mas que não vai levar a gente para caminho nenhum. Então, mais uma vez, quero te agradecer por você estar aqui. Para mim é uma honra. E eu vou aproveitar para me apresentar um pouquinho, que eu sei que às vezes pode ter alguém aí que de repente não me conhece. Acabei comentando um pouquinho aí do episódio de ansiedade, mas trabalhei bastante tempo no mercado corporativo. E antes de tudo isso, eu trabalhava numa empresa da família. E dentro da empresa da família, eu falava, gente, eu preciso ir para o mercado corporativo, porque eu não posso ficar aqui, eu vou passar a minha vida aqui, essa empresa não é minha. Eu pensava assim, né? Aí saí para o mercado, começaram a vir várias questões. Eu falei, gente, eu preciso ter minha empresa. É questão de honra, assim, porque eu via muita coisa bacana, mas eu via as coisas e eu falava, gente, isso não bate com o meu valor. Eu não quero ficar só ganhando dinheiro. Eu achava que aquilo era uma coisa que era temporária. Então, tinha essa veia de empreender já tem bastante tempo, mas e a coragem? A coragem estava escassa. Aí levou um tempo até eu conseguir, de fato, ter essa coragem de colocar o pé para as coisas começarem a andar. E aí foi um salto muito importante, porque foi um período que eu tive mais ansiedade, porque eu não tinha certeza do amanhã. E é uma coisa que a gente bate muito, né, Bia? Essa coisa de a ansiedade vai fazer parte, mas a gente precisa entender como regular ela, como deixar ela de repente com a voz mais baixa, para que a nossa voz possa ter uma entonação melhor e direcionar não só a gente, mas pessoas que de repente estão passando por um processo parecido com o nosso. E de repente a gente pode pegar na mão e facilitar essa parte que é tão complexa e a gente fica tão confusa, se acha tão inferior, tão pequena. E muitas vezes é só uma questão de regulagem. E eu concordo plenamente, principalmente porque é engraçado, né? Uma coisa que eu estava conversando ontem, eu acho que o João Vitor está aqui, meu mentor, não sei se ele está aqui ainda na live, enfim, mas eu vi que ele apareceu. E eu estava comentando com ele ontem, o quanto a gente está chegando perto do final do ano. E as pessoas elas ficam mais ansiosas no sentido de, meu Deus, eu fiz a meta X, Y, Z, final do ano tá chegando, a pessoa começa a olhar para a meta, viu que não bateu a meta e bate aquele desespero, aquela ansiedade, aquela culpa. E é um misto de emoções que as pessoas elas ficam desreguladas, né? Sim, Para mim é uma completa desregulação emocional, com né? certeza. Mental e é como se cada um dos corpos, né? A gente tem vários corpos, mas vamos pegar três: corpo mental, corpo emocional, corpo físico. A Bruna trabalha muito melhor disso do que eu. Mas é como se cada um tivesse indo para um caminho. E aí essa ansiedade, ela vai ficando ainda mais aguçada e a pessoa ela se sente culpada. E por que a pessoa se sente culpada? Porque ela foi condicionada a vida inteira a achar que ela precisava ser produtiva o tempo inteiro. E é o que o mercado de trabalho. Não estamos falando para ninguém chutar o balde aqui, pelo amor de Deus. Não, não. Mas é o que o mercado de trabalho, a sociedade, ela, né, condiciona. Sim, A gente ficar ali como ratinhos, correndo naquela rodinha o tempo inteiro e não saindo do lugar, com certeza. né? E aí a gente. Perdão, pode. Pode falar. Não, mas essa Não, eu tô falando que aí é a ansiedade, né? E fica uma ansiedade em cima da outra ali e. É, e assim, uma coisa que eu percebo também, né? Quando a gente olha para o mercado de trabalho, mas a gente pode falar também em pessoas que de repente não tiveram tempo hábil antes de ser mãe, de conseguir se olhar e se conhecer profundamente. Eu acredito que sejam coisas diferentes, mas são estágios muito parecidos, assim. E aí, muitas vezes, você tem o teu filho e você começa, na realidade, ter que viver uma vida muito diferente, porque as coisas mudaram. E você não tem mais tanto tempo para se olhar, e aí parece que, na verdade, às vezes a culpa é do seu filho. A mesma coisa com o trabalho, né? Às vezes a gente começa a ter desafios e a gente começa a pensar, meu Deus do céu, acho que o problema é esse trabalho. Eu vou pedir demissão e eu vou para outro.
E aí, no final das contas, a gente chega numa questão: se você não mudar, né, não importa se você está empreendendo, não importa se você, enfim, existe uma coisa dentro de você que você precisa mudar essa chave, você precisa se conhecer melhor. Né? Então, vem muito disso que você está falando, vem essa cobrança, né? O tempo cronológico nos cobra, né? O tempo biológico da mulher, em alguns momentos também. Então, a gente acaba que fica o tempo todo se sentindo culpado, se sentindo atrasado. E aí, a culpa é uma coisa que é do ser humano, né? Porque até uma coisa que eu volto e meio falo, os bichinhos não sentem, né? Eles fazem as coisas que tem que fazer e eles seguem o jogo. Agora a gente fica preso nisso. E de onde vem, né? Então, aí que vem o ponto que eu vou falar. Talvez pode ser novo o que eu vou falar aqui para as pessoas, mas existem três. Nós vivemos em uma caixa, tá? Vamos imaginar, vamos ilustrar que a gente vive em uma caixa. Essa caixa tem uma fonte ali que a gente acha que controla tudo, mas essa fonte ela não está controlando tudo. Existem energias um pouco mais densas que estão controlando aquela caixa. Vamos chamar de matrix sistema. Isso é controlado. Então, existem três sentimentos que esse sistema utiliza para nos manipular como marionetes. Quais são esses três sentimentos? Apego, culpa e medo. Então, quando a gente vibra no medo, quando a gente vibra na culpa, quando a gente vibra no apego, a nossa frequência ela baixa e fica muito mais fácil nós sermos manipulados como marionetes. E aí é onde a gente fica nesse tempo que a gente vai chamar de artificial, que eles controlam no sentido de tempo é dinheiro. Será que realmente tempo é dinheiro? Será? É uma visão, né? Sim, Que a gente é, foi ensinado o a vida tempo inteira. de fato é algo mais precioso que a gente tem, mas eu acho que não nessa visão, né, Bia? Não nessa coisa de pressão, de fazer acontecer, porque daí a gente sai, a gente está vivendo o tempo, mas buscando algo que a gente não consegue acessar agora. A gente está vivendo o amanhã, é uma coisa muito doida. Sim, o tempo ele é linear, o tempo ele é uma, não é linear, ele é uma espiral. A gente aprendeu, nós fomos condicionados a entender que o tempo ele tem um passado, presente e futuro. É mais fácil para ser controlado. Se a gente fica nessa coisa de passado, presente e futuro, e a gente só fica acreditando nisso, o que, que acontece? Nós vamos continuar sendo manipulados o tempo inteiro. Sim. Porque a gente vai ficar muito mais pensando no passado, o que, que aconteceu, remoendo o passado. Uhum. A gente vai ficar pensando no futuro, aí gera ansiedade de ficar pensando no futuro. Meu Deus do céu, o que, que vai acontecer e amanhã? E isso impede a gente de viver o único momento que existe, que é o agora. É E isso. aí, a Bruna vai falar muito melhor do que eu, rapidinho, só para concluir aqui. Quando a gente fica muito no passado, remoendo, a gente gera um monte de doença. Ah, Entende? com certeza. Esse é o ponto. É isso, assim, é uma coisa também, se a gente for parar para analisar, né, a gente tá, vamos considerar que a gente tá no meio da nossa vida, independente da idade que a gente tá agora. E aí, quando a gente olha para nossa vida, a gente tem o que nós conhecemos, que foi o que passou. Mas, ao mesmo tempo, o que está por vir não necessariamente vai ser uma réplica. Tomara que não seja, a gente pode fazer essa mudança. Mas a nossa tendência é fazer associação. Né? Então, o nosso cérebro acaba ficando meio mal acostumado e ele entende que se eu pegar a rua direita, esquerda, direita, eu vou chegar em casa. Então, eu não vou mais ficar fazendo o caminho diferente, eu vou seguir o jogo. E com isso, no final das contas, o que, que eu faço? Eu replico o que eu já vivi. Né? Por isso que é importante a gente viver no momento presente, a gente conseguir planejar sim, mas olhando muito mais no sentido de, ok, o que aconteceu comigo me trouxe até o momento presente, mas é isso que eu quero. Né? Isso tem coerência com a versão da Bruna do futuro, né? Da Bia do futuro. Então, e às vezes isso apavora, mas se a gente não faz, a gente vai viver a nossa vida baseada no que a gente já sabe. E o que a gente já sabe já está aprendido. A gente precisa estar aberto a novas coisas. Mas para isso a gente também precisa permitir que a lei do tempo seja feita, né? Assim, a gente precisa entender. O tempo todo a gente está tendo presentes, né, Bia? O tempo todo a gente tem Sim.
uma coisa da natureza acontecendo, que a gente pode se beneficiar, que a gente pode conseguir entender melhor as nossas emoções, né? Que estão, eu venho me conectando muito mais com a lua agora, com essas coisas mais de emoção, e eu vejo que dá tanta diferença para mim, pelo pouco que a gente troca assim com as pessoas sentem, só que elas não param para olhar, porque isso virou uma coisa meio que de misticismo, né? Era uma coisa que assim era, ah, não, isso não é legal, isso aí é coisa que não é bacana de se ver. Mas a gente é a natureza, é para onde a gente olha, ela tá. Então, é algo muito do ser humano que a gente, na verdade, tenta, parece que esconder embaixo de uma gaveta, tenta deixar. Mas a nossa avó tratava a gente com um chazinho, né? Usava ali temperos, ervas, para a gente poder, na realidade, se curar. Porque antigamente os medicamentos não existiam, os medicamentos existem hoje com boa parte de plantas também e um monte de outros tóxicos, né? Mas enfim. Não, e assim, essa questão, por exemplo, da Lua, né? Agora pegando um pouco ali do tempo natural, não entrando exatamente dentro do Tzolk'in, mas assim, tempo natural como um todo. Antigamente era muito comum a gente pegar, por exemplo, as pessoas mais antigas, a galera que é mais da roça, essas coisas assim, usa a Lua para tudo. Aí eu tenho que entrar dentro da minha área de formação. Eu uso somente nas lives para exemplificar. Que a galera até hoje usa os ciclos da lua para poder plantar e para poder colher. Existe esse ciclo de plantar na lua nova ali, né? Geralmente também dependendo do que vai plantar uma lua minguante, e colher na cheia. E não necessariamente nessa rapidez, mas no sentido de ter um ciclo, de entender que existe um momento certo. O que nós mulheres, mulher adora cortar cabelo na fase da lua, adora. Ah, lua nova é a lua de cortar cabelo. Lua crescente também é lua boa. Lua cheia só para quem quer ficar com o cabelo cheio. Todo mundo corre. E ninguém quer cortar na lua minguante. Por quê? Porque tem uma coisa que foi passada de geração para geração. Sim. Antigamente, o que eles chamam de povos pagãos, né? Eles usavam dos equinócios, dos solstícios, desse alinhamento do dia e da noite para poder se basear, para poder se guiar. E nós fomos o quê? Deixando de lado e sendo, nos permitindo, porque isso foi uma permissão nossa, deixarmos ser controlados por esse sistema que nos adoece e nos deixa cada vez mais ansiosos. Só que a gente não percebe. Aí é aquela coisa, você acabou de falar. A gente prefere ficar usando medicamentos, vamos dizer assim, que são alopáticos, ao invés de usar algo que está ali na Uhum. natureza. Porque a gente acha que não tem efeito. E aí a gente vai adoecendo cada vez mais e a gente vai pegando, eu gosto, eu brinco assim, que a gente pega o nosso poder de nos curarmos, de nos sintonizarmos nessa frequência natural e pegamos na mão das outras pessoas. Das outras pessoas fazerem a gente de fantochezinho sem a gente perceber. É assim que funciona o processo, sabe? Só que as pessoas elas não percebem, as pessoas elas estão numa coisa que você falou, né? Ah, vai para o direito, vai para a esquerda e pega aquele caminho todo dia, piloto automático. As pessoas automatizaram tudo. Até a respiração está tão automática, você vai falar melhor do que eu, que as pessoas elas não conseguem perceber se elas estão respirando ou não. Entende? Sim. É uma coisa tão automática que no final das contas, mas é um poder tão grande que a gente tem na mão. É uma coisa que no final das contas, eu sempre brinco, né? A gente fala muito do consumo de café, que às vezes ele pode gerar ansiedade, mas um cafezinho, dependendo do momento do teu dia, ele vai fazer você ter um pico de foco. Ele não pode ser muito grande nem muito baixo. Só que dá para substituir por uma respiração, né? Ao invés de tomar, de repente, consumir o café e não ter a ressaca que ele dá, né? Você fazer uma respiração um pouco mais rápida, né? Então, ao invés de você fazer essa respiração mais lenta e totalmente inconsciente que a gente faz, a gente trazer essa sensação. E a mesma coisa para acalmar. Só que a primeira coisa que a gente faz, na verdade, é tentar não pensar naquilo, né? Então, tem pessoas que vão para um outro processo que acaba. Que até essa semana a gente brincou, né? Ah, eu tô um pouco mais tensa, então tá, vou comer um docinho, vou comer alguma coisa. Porque enquanto isso, o teu estômago tá digerindo, e aí toda aquela coisa de pensamento que tava aqui, ela vai acabar indo, na realidade, lá pro órgão do estômago para poder processar, né? Então, é uma forma que você foge, mas o problema continua.
Então, tem coisas que a gente precisa estar no aqui e no agora, entender o que está acontecendo. Mas não precisa ficar. Você sente a sensação e espere ela, né? Deixa ela sair naturalmente. Esse é o ponto, né, da galera conseguir entender e começar a virar a chave. Uma coisa que eu estava conversando com a Bruna esses dias, na verdade foi, eu acho que o ponto da gente começar essa conexão maior nossa, né, do comece a se guiar, coisa besta, estamos na lua nova, estamos na lua nova. Como que eu me sinto? Como que eu tô me sentindo nesses últimos dias? Eu tô vendo uma galera falar, eu tô cansada, eu tô sem energia, que eu tô isso, que eu tô aquilo. Tá, mas espera, a gente tá na lua nova. A lua nova, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre a gente começar um novo ciclo. E não necessariamente a gente vai estar com esse gasto. Às vezes a gente vai estar ali começando um processozinho, para a gente pegar aquele impulso. Então é natural, a gente saiu de uma lua minguante, que já baixa a nossa energia, já deixa a gente no casulinho. Né? A gente não vai sair assim, uau, não é assim que funciona. Então comece a se perceber. É uma coisa que é tão boba e a gente não percebe. Para um pouquinho. Como é que eu tô me sentindo essa semana? Eu tô me sentindo média, eu tô me sentindo cansada. Nossa, eu tô com gás cheio de ideias. Comece a se observar. Próxima semana tem lua crescente. Observa como você vai ficar. São pequenas coisas que não dói, não custa nada, que é de graça você simplesmente parar e fazer uma auto-observação. Aí entra no que você estava falando no início, as pessoas elas não se conhecem. As pessoas elas falam que elas, que eu tô trabalhando no autoconhecimento. Que eu tô. E eu vou falar uma coisa que pode ser até um pouco brusco. Fazer curso de autoconhecimento não quer dizer que você se conhece. Se você não pega o curso e coloca em prática, não adianta. Eu, pelo menos, não sei você, viu? Mas assim, eu a minha vida inteira, sim, 2 anos e meio, mais ou menos, fazendo um curso atrás do outro, que eu nunca apliquei na minha vida. Uhum. Hoje eu pego e falo assim, cara, olha todo o conhecimento que eu tenho, vou começar a usar. E a gente precisa começar a usar. Se vocês fizeram uma lista de tudo que vocês já fizeram hoje, o que vocês usam para vocês no dia a dia? A Rose se identificou, ela já mandou ali, ó, verdade. É sobre isso. Aí eu já vou na ferida, entendeu? Sim, sim, não. E é realmente assim, esses dias, inclusive, eu tava falando para uma paciente algo, e aí eu falei, caramba, que eu gosto muito daquilo que eu falo, eu fazer, né? Porque precisa ter congruência. E aí eu falei para ela, depois eu saí da sessão e comecei a contabilizar tudo que eu já gastei, né? Investi e tal. Porque às vezes a gente precisa também, né? Porque a gente fica sempre naquela insegurança de que, eu preciso de tal tema para juntar com isso aqui, para de repente conseguir trazer minha genialidade e tal. A gente sempre fica nessa, né? Protelando, às vezes, a gente sair do armário no bom sentido, assim, de trazer essa vibração, essa coisa, esse poder pessoal. E aí, no final das contas, é muita grana, né? Às vezes você para pra pensar assim, poxa, mas eu nunca tenho dinheiro. Claro, você tá colocando em alguma coisa, né? Que seja pelo menos em você, mas você tem que aplicar, porque senão não vai pra frente. É conhecimento que fica na caixinha. Você vai deixar a caixinha ali estocada, enchendo, empilhando. É como uma mudança. A gente pega aquele monte de caixa na mudança e joga lá. Aí tem algumas caixas que a gente vai ficando com preguiça. A gente vai deixando aquela caixa de lado, depois eu vejo, depois eu vejo. E nunca vê. Chega um ponto que a gente é obrigado a pegar aquilo ali e ver. Se a gente não pega aquilo e coloca para movimentar, não vai adiantar nada. Vai ser pegar dinheiro com isso aqui, ó. E aí, o que tudo isso tem a ver com a lei do tempo, né? Porque assim, aqui a gente foi no flow, o combinado era a gente ir no flow, mas eu sinto que tem também essa necessidade de falar isso, tá no campo, né? Se a gente tá falando é porque tá no campo. Mas o que tem a ver todo esse processo com a lei do tempo? A lei do tempo, ela fala o seguinte: tempo é arte. E hoje eu comentei uma coisa em um grupo que eu tô. Se tempo é arte, então nós somos os artistas. O que tu tá fazendo com o tempo que você tem? Gastando nas redes sociais, jogando conversa fora. Você tá consumindo ou você tá criando? E eu sinto que as duas coisas ao mesmo tempo elas não fluem. Eu não sei como é que é para você, Bia, mas eu não consigo. No tempo que eu tô aprendendo, que é muito importante, a gente tem que estar sempre crescendo e tudo mais, mas eu não tô conseguindo, tipo, eu não consigo fazer as duas coisas em simultâneo. Para mim não flui assim. Eu preciso de virar essa chave. Então, no final das contas, se você só tá consumindo, né, seguindo essa linha, você não tá criando.
Então, você tem que ter de tempo em tempo um momento ali para você, beleza, tudo bem, peguei tudo isso, e agora, né? O que eu posso pegar de melhor? Talvez tudo não vai dar para aplicar, a gente teria que ter algumas vidas para conseguir aplicar tudo que a gente aprendeu exatamente do jeito Nós que o temos, mentor mandou. nós temos todas as vidas. E aí vem a importância da gente entender que o tempo ele não é linear. O tempo não, passado, presente e futuro só existe na nossa mentezinha que cria esse passado, presente e futuro. Nós estamos simultaneamente vivendo o nosso passado, que está numa outra linha de tempo. Nós já estamos numa versão nossa vivendo o futuro, que está numa linha de tempo que a gente ainda está criando, com base naquilo que nós estamos fazendo no nosso presente. Eu tenho aquela coisa assim, se eu preciso, eu tenho muita coisa para fazer, eu preciso colocar o celular no modo noturno. Hoje eu deixei o celular no modo noturno praticamente a tarde inteira, para eu conseguir fazer o que eu precisava fazer. Só que eu tenho uma coisinha que é a questão de conversar com a pessoa e ir aprendendo também através da troca. Eu tenho Perfeito. essa facilidade, é algo meu. Né? Então, às vezes, quando, por exemplo, eu estou conversando com a Bruna, eu estou trocando ali informação e eu estou virando chaves. Eu tenho essa facilidade, então, para mim é mais de boa, sabe? Mas, às vezes, eu preciso, de fato, pegar ali o celular, deixar um pouquinho de lado, colocar no modo noturno e dar o foco para eu conseguir tirar de dentro de mim a minha Sim. essência. E aí vem a importância da gente entender como é que é o nosso processo produtivo, né? Que aí é engraçado falar isso porque eu tenho uma semente planetária dentro do meu mapa galáctico e essa semente planetária ela fala justamente desse ponto de para eu ser produtiva eu preciso ter um foco. Hum, Se eu não tenho um foco, é como se eu fizesse 40 coisas ao mesmo tempo e não saísse do lugar, que eu tenho isso, sabe, no meu tom planetário. E você falando agora, olha como é que a coisa vem, vai virando a chave do, realmente, eu A gente preciso dar um precisa do foco, outro, né? né? A gente, aí conversando, a gente vai organizando as coisas, porque não tem como a gente viver sozinho. A gente precisa dessa troca, assim. Quanto mais a gente se isola, pior é. Porque senão a gente fica, eu brinco, né? Obeso mental. Porque é muita informação com tudo que acontece. E é legal essa troca, porque às vezes é aquela coisa, eu já entendi isso que a pessoa falou, mas ela me falando tal coisa virou uma chavinha ali, né? É aquela Sim, oitava maior que de repente eu ainda não tinha acessado. Ou sim. só organizou alguma coisa. Então, essa coisa é o teu jeitinho, né? De conseguir ir conversando com os teus. Eu não sei como você chama, não sei se é paciente também. Para mim são pessoas, Hum, hoje eu nem chamo mais paciente, né, cliente, são pessoas, porque eu falo todas as pessoas que eu atendo, é de uma profundidade tão grande, sim, né, tu viu, que eu acabo de uma certa forma, eu brinco que todos os meus clientes eles viram os meus amigos de algum nível, porque é uma troca, é uma reciprocidade, né, eu estou ali acessando a profundidade do propósito da sim. pessoa, então não é uma coisa simplesmente do ai, sabe? É igual você, tu vai acompanhando a pessoa, chega um ponto no teu acompanhamento que tu sabe mais da pessoa do que do teu próprio marido, às vezes. Então, assim, é esse processo da gente. E eu tenho essa mania, né, de enxergar a pessoa como um reflexo meu. Então, pra mim, todo mundo é igual, sabe? Eu não tenho essa coisa de, eu chamo de cliente. Mas é aquela coisa, que se torna amigo, e eu gosto muito de chamar também por Sim. apelidos, né? Então eu procuro o apelido da pessoa pra já ficar íntimo mesmo, e a pessoa se sentir cada vez mais à vontade comigo e eu com ela. É o processo que eu faço por aqui. Então, Legal. Sim. no final, muito bom. Não, com certeza. E funciona, né? O mais importante é isso, é você conseguir sentir essa troca, assim. Mas Sim. são coisas que são muito, como você falou, né? É uma coisa que não é igual você vai num banco, que a pessoa vai ali, ela carimba para você e te despacha. É um processo que a gente precisa, muitas vezes, colocar o nosso, eu, como terapeuta, e também não omitir nossa opinião, né? Muitas vezes a gente acaba que, assim, se a pessoa pede, a gente direciona, mas é muito baseado no que ela é, né? Então, isso eu acho que é uma coisa assim muito bonita, né? Que a gente acaba tendo que aprender na nossa vida como terapeuta. Opa, apagou minha luz aqui. Mas e é algo também que no final das contas é o que você falou do espelho. A gente acaba que muitas vezes também nos atendimentos aprende muito, relembra coisas e tem muito carinho também pelas pessoas, porque às vezes a gente vê que a pessoa está sofrendo,
mas que, poxa, tá tão na mãozinha dela, mas ela não entendeu ainda. Então é aquela coisa, né, da tal da vírgula ali, mas vai dar certo. É um negocinho de Sim. nada. E aí a gente fica E perdida, né? esse é o ponto. E uma outra coisa que eu acho legal falar da lei do tempo, né? Que existe diversos, e é um ponto, né? Como eu disse lá no início, a gente entra nessa cobrança da questão de, tipo, ai, chegamos em setembro, tenho que dar conta de tudo, meu Deus Sim. do céu, aquela cobrança, porque nós acreditamos, nós fomos ensinados a acreditar que o calendário que nós conhecemos, que é o gregoriano, é o calendário certo. Ah, o ano acaba em dezembro. Mas vocês já pararam para se perguntar uma coisa? Eu, quando era criança, eu tinha essa dúvida. Eu aprendi a contar os meses não, nos dedinhos aqui. Eu não sei se vocês também tiveram esse aprendizado, 30, 31, né? Porque é uma coisa meio estranha. Por exemplo, setembro. Quando a gente fala setembro, a sensação que dá é que é o quê? Que é o mês 7. Só que, na verdade, é o mês 9. Dezembro é um, parece que é 10, só que é o mês 12. Percebe que existe uma distorção? Não tinha parado Eles pra pensar colocaram, nisso. não, pois é, eles colocaram o nome e eles não se atentaram. Quando foi imposto o calendário gregoriano, eles não conseguiram nem se atentar nessa, sabe, dessa divergência de Sim. informações. Então, quando a gente para olhar essa frequência que a gente chama, né, de 12 meses, ou 12,60, 12 meses do calendário, 60 minutos do relógio, que é o relógio mecânico que marca 60 minutos, né, a cada uma hora, tudo isso traz uma desconexão com a nossa essência. Sim. Quem nós somos em essência. As pessoas, aí volta lá o rolê do autoconhecimento. Você pode fazer 40 mil cursos de autoconhecimento que você não se conhece, você não coloca em prática. Uhum. Porque quem é a Bia em essência? Quem é a Bruna em essência? Precisa olhar para dentro. Só que a gente só consegue olhar para dentro se a gente tira essa coisa do tempo Uhum. artificial e a gente começa a entrar numa frequência de tempo mais fluida, mais leve, mais amorosa, né? Que é uma frequência onde a gente tem um calendário de contagem natural. Não, nós temos vários. E aí, só uma pequena introduçãozinha, no sentido de os maias, eles eram grandes conhecedores do tempo, né? Eles tinham conhecimento matemático, tinham conhecimento astronômico, e eles criaram inúmeros calendários. E um desses calendários é o que a gente chama de Tzolk'in, que é uma frequência de tempo natural. E ela é tão sincrônica que ela tem 260 dias. 260 dias é um período de uma gestação, 9 meses. Então, a gente começa a perceber que existe uma sintonia. A cada Uhum. 9 meses, tudo se renova. Nós também nos renovamos. A cada estação, a gente se renova. Nós estamos chegando perto da primavera. Tem gente que se sente vitalizado, porque está começando perto do verão, aquele calor, aquela coisa gostosa, né? Eu sei que a galera do sul aí vive. Eu tô começando a tentar me acostumar com essa ideia do frio, tá, gente? Eu ainda Só falta não me pra ela acostumei com vir essa pra ideia. cá. Não me acostumei com essa ideia do frio. Mas a gente precisa começar a olhar. Como que eu me sinto quando tá no inverno? A gente vai para nossa toca. É o mais natural. Se a gente está fazendo o contrário, nós estamos descompassados. Quando eu sei que hoje é um Kim específico, né, um dia específico ali pela visão da lei do tempo, a Bruna sabe que eu estou ali todos os dias colocando o áudio da frequência do dia e faz muito sentido os áudios. Se eu sei que hoje é um dia para eu me iluminar, né? Não é um dia à toa, é um dia para eu despertar essa iluminação que está dentro de mim. Eu vou ficar deixando outras pessoas apagarem o meu Uhum. brilho, sabe? Isso tudo é autoconhecimento, isso tudo gera desconexão, isso tudo gera ansiedade. E é uma coisa que vai linkando a outra. E a gente precisa E é aquela coisa cortar. que a gente, na verdade, conversa sempre também, no sentido de a gente não ter muito controle das coisas. E aí isso dá poder pra gente, porque daí é uma coisa que Uhum. a gente não consegue controlar. Eu não sei qual que é o percentual exato, mas eu acho que 80, 90% a gente não consegue controlar do nosso dia, né? Das coisas que acontecem. Mas, acho que talvez até menos, mas talvez esses 5% baseado numa informação que já foi pensada
E que de repente, primeiro tem que ver se faz sentido para você, né? Você bate o olho, sente, se fizer sentido, segue. Não tem por que ir contra algo assim, né? Porque é uma coisa natural. Agora, se de repente para você tá ótimo, tá tudo bem tomar todo dia, eu brinco, né? Todo dia um analgésico para, né, dor de cabeça, um remédio para ir dormir e outro remédio para dor no estômago, tá tudo certo. A gente também não tem como querer mudar. Não, e é uma coisa que eu aprendi. Eu não estou aqui para mudar ninguém. Eu aprendi isso. Depois que eu aprendi isso, acabou. Não estou aqui para mudar ninguém. Eu não mudo ninguém. A única pessoa que eu consigo mudar é a mim mesma. De fato. E se o outro é um reflexo meu, se eu me mudo, eu dou a oportunidade do outro também mudar. Agora, se o outro vai querer mudar, se o outro não vai querer mudar, escolha dele, né? É basicamente essa energia de troca, né? Quando eu me curo, eu posso possibilitar que o outro se cure. E é o que acontece muito, né? As pessoas ficam, não sei se chega para você, mas já chegou o caso comigo, tipo, porque eu tô mudando, porque eu tô acessando minha verdade interior, tô expandindo a minha consciência, pererê, e meu marido não quer saber disso, meu marido não sei o que, que eu faço, e a pessoa começa a entrar no Sim. colapso. Ok, tudo bem, chega um ponto que talvez você tenha que olhar de fato o que faz sentido e o que não faz sentido. Só Uhum. que é aquela coisa, cuida de você, dos seus sonhos, dos seus desejos. Eu brinco, falo isso direto nos meus atendimentos. As pessoas estão deixando de sonhar. É bizarro. É As bem pessoas sério. esqueceram de sonhar. Elas pegam sonhozinhos em gaveta, colocam na gaveta. A que ponto nós chegamos? Sim. Nós estamos aqui para viver experiências, nós estamos aqui para sonhar. Sim. Se a gente não nos permite sonhar, Entra aí, quem vai naquilo sonhar por do nós? criador que você falou, né? Que no final das Sim, contas, eu acredito muito que às vezes a gente fica nessa busca também, entrando num aspecto de fé. Às vezes a gente fica sim. tentando encontrar como ouvir Deus, a gente fica tentando entender as mensagens e aquilo não fica tão claro. Mas a criação, né? E a gente não precisa falar de, eu trabalho com contabilidade, agora eu vou ser pintora. Não é isso. Mas o fato de você, dentro da contabilidade, conseguir fazer algo que de repente as outras contabilidades não fazem. Isso é arte, isso é criação, isso aproxima de Deus, isso tem fé. Isso às vezes a gente complica, né? A gente quer acessar o ser uma pessoa iluminada. E aí, no final das contas, a gente acaba não fazendo nem o básico, né? Então, descomplica, descomplica. E cá pra nós, eu brinco isso, né? Se eu fosse iluminado, se a Bruna fosse iluminada, o que a gente estaria fazendo É, aqui? Gente, vocês acham mesmo que eu estaria aqui fazendo live se eu fosse iluminada? Eu já estaria já lá do outro lado há muito tempo. Nós estamos aqui de fato para a gente viver essas experiências, para a gente usar desse poder de criador. Só que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente para analisar friamente o que a gente gosta, quais os hábitos, e aí vem um ponto legal que me vem, né? Nós estamos aí nesse mês de setembro, e setembro vai convidar a gente a mudanças. Quais são os hábitos que vocês têm, estão tendo, estão, né, nutrindo, que talvez não faça mais sentido para vocês? Igual a Bruna comentou, toma analgésico todo dia. Talvez tu só precise fazer uma sessão, não sei como é que funciona, né, se é pacote, se dá para fazer só uma sessão, com a Bruna para poder destravar aquilo ali, desmamar. Esse mês de setembro ele é um mês de transformações. Pegando a visão da lei do tempo, pegando essa visão do tempo natural. Então, que nós possamos olhar para essa transformação que começa de dentro para fora. O que eu quero mudar dentro de mim? Quais são os sonhos que eu quero fazer? A gente vive a vida inteira. E aí também um ponto, né? Porque eu deixei de sonhar, porque eu comecei a sonhar o sonho do meu marido, o sonho da minha mulher, o sonho do meu filho, da minha filha, da mãe, né? Pagar periquito. Tá, e você fica onde? isso é bem duro, Exato. porque a conta chega às vezes aí que caiu uma ligação aqui, mas acho que saiu. Isso é uma coisa que às vezes quando você toma conta do que está acontecendo, você percebe que você perdeu tempo. Mas tudo foi aprendizado. Só que até você conseguir virar essa consciência, de você entender isso
e suportar o processo e dar o próximo passo, que é essa, muitas vezes, essa coisa que você fala assim, não, eu vou dar conta sozinho. E às vezes você ter ajuda de alguém que de repente passou por um processo parecido com o teu, te apoiando, poxa, faz você voar muito mais rápido. Que você poderia ter, de repente, 6 meses, você faz em um mês, em menos tempo. Então, e a gente tem dificuldade para pedir ajuda, né? As pessoas, no geral, eu percebo que elas têm muita dificuldade, assim. E é uma coisa que é, E a sem dúvida, é muito. importância do network, a gente sempre conversa isso, né? Eu sim, estou aprendendo, confesso, tá? Eu também. Eu sempre tive essa energia muito, eu me viro, eu sou autossuficiente, pode deixar, sabe? Precisa trocar alguma coisa, eu me viro, né? Só que quando a gente percebe que a gente sim precisa um do outro, porque o outro é um reflexo de mim, o outro, eu sou o outro, você. Dentro da filosofia maia, dentro, né, dessa linguagem maia da lei do tempo, a gente tem um dialetozinho, um estadozinho que ele fala em Lakesh. É como se fosse um namastê, como se fosse um arro, né? Que significa eu sou um outro você. Então, se eu sou uma outra Bruna, se eu me vejo na Bruna, eu preciso da Bruna. Sim. E tá tudo bem eu virar pra Bruna e falar assim, Bruna, me ajuda aqui, porque como já aconteceu, assim, tô desesperada, o que que eu faço? Nós duas, né? Uma E ajuda a do outra. mesmo jeito, e do mesmo jeito que acontece essa troca. Esse é o processo. Network é importante. Eu tenho aprendido cada vez mais a importância do network. É surreal o quanto o network ele vira a nossa Sim. chave, ele vira o nosso processo, porque a gente começa a ver que o que incomoda no outro é porque também tem ali dentro de mim. Bruna tem um dom de acalmar, eu Ah, também concordo que a Bruna tem um dom de graças, acalmar amor. nosso coração. Ah, fico Tem mesmo, feliz. tá? Fico feliz de saber. Mas a Rose também, vocês ainda acho que não conseguiram trocar, mas a Rose também é terapeuta e ela também é um doce. Bom, né? Pessoa, como é que minha mãe sempre fala? Semelhante atrai semelhante. E às vezes quando eu encontro pessoas como vocês, eu fico me achando, né? Porque eu falo assim, meu Deus, tudo isso, obrigado, Senhor. É isso. É isso. A gente olhar para o outro e a gente enxergar no outro uma versão nossa. Sim. Quando eu me, né, eu tenho muito isso, principalmente, né, os meus mentores, as pessoas com quem assim, eu me apoio muito, com quem eu aprendo muito. E é muito engraçado, eu estou participando dos 21 dias da Bruna, e logo no iníciozinho do desafio, ela falou assim, né? Quais são as pessoas, né, do seu ambiente que você aprende, que você toca? Você fez aquela, eu não lembro o dia que foi exato, Nem eu, mas Bia. você trouxe isso. Pois é, você tá lembrando disso, né? Eu lembro o que eu fiz, mas eu não lembro o dia que foi. Tá, beleza. É importante. E aí eu fiquei pensando, nossa, como que as pessoas que me inspiram hoje, elas fazem, e sim, é uma coisa que o meu trabalho me possibilitou isso. As pessoas que mais me inspiram são as pessoas que eu tive a oportunidade de ler o mapa dessas Olha que pessoas. legal. E eu fiquei, eu me sinto assim, lisonjeada quando eu vejo pessoas que, cara, foi meu mestre, foi sabe, a minha mentora, foi alguém que. E eu, sabe, você recebe ali aquele aval para poder acessar aquela potência daquele propósito, por mais que a pessoa já saiba do propósito dela, mas acessar um portal ainda maior é algo muito, muito intenso, que somente no momento presente, no aqui e no agora, que a gente consegue viver. É verdade. É somente nesse estado. Se eu estivesse muito preocupada com o futuro, talvez eu passaria essa oportunidade, ó, e eu não Você estaria falando nisso, assim, é uma coisa muito real, Bia, porque hoje eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, mas o que me ajudou muito também foi esse processo de conseguir. Porque quando eu tô falando do outro, isso é uma questão da minha personalidade, né? Mas quando eu tô falando do outro, eu saio um pouco de mim. E aí, com isso, eu consigo estar aqui no agora. Entro em flow, né? Mas a gente não precisa atender para entrar em flow. E essa coisa do flow ela é muito importante para a gente conseguir entender o que realmente a gente gosta, né? O que faz a gente realmente se sentir presente. E aí entra nessas coisas que a gente estava brincando agora há pouco, né? Brincando com um tom de brincadeira, mas é uma coisa muito séria, da coisa da criação, da arte, porque coisas manuais nos trazem para aqui, para agora, né? Você fazer uma refeição, você tomar uma água prestando atenção de como essa água está, a temperatura dessa água. São coisas que a gente tem na nossa mão o tempo todo.
né? Então a gente vai e volta para a mesma coisa no final das contas. É simples, a gente complica. Mas é muito, muito válido isso que você estava mencionando, assim, né? Dessa coisa de poder acessar o outro. Porque é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um baita de um presente para a pessoa e para a gente. Sim, principalmente porque é aquela coisa, né? Da gente entender que o único momento que existe é o agora, da gente entender que é nesse momento presente que a gente tem a oportunidade de criar tudo. E uma coisa que eu estava percebendo, né? Essa aceleração desse tempo artificial, essa ansiedade, essa desconexão. Não é que a gente vive em uma sociedade que é meio complicado a gente deixar o calendário que a gente utiliza de lado. Eu sei, e tá tudo certo isso. Só que aí, eu brinquei ontem, né? Tava participando, eu tava dando uma aula também sobre a lei do tempo, falando das energias de setembro. E eu brinquei e falei assim: eu uso o calendário ao meu favor. Porque se você pegar o meu Google Agendas, tem lá a etiquetazinha de quando que começa a onda encantada, de quando que começa a lua, de Perfeito, quando que para começa o você não equinócio, o desconectar. solstício. Então, assim, eu uso ao meu favor. Porque quando aparece lá a notificação, amanhã começa a coisa tal, eu já olho e já assim, opa, agora eu começo a me observar para saber o que vai acontecer. Parece coisa de louco, mas funciona, gente. Funciona, Porque a gente funciona. começa a Não, centrar a nossa energia, né? certeza. E eu acredito muito assim, né, que se a gente for parar para pensar, isso é uma coisa que eu trouxe pouco aqui ainda no Instagram, mas que eu troco bastante com a Bia e que é o meu momento de estudo hoje, assim, né? Se a gente for parar para analisar, tudo na natureza mudou desde que a gente nasceu, antes dos nossos pais, tudo. A gente tem várias espécies de bichos que foram extintos. A gente tem hoje a Terra muito diferente, né? O planeta como um todo ele está vibrando diferente do que de alguns anos atrás. Mas uma coisa que não mudou é o céu, né? O céu ele continua intacto, da mesma forma que foi no momento do nosso nascimento e o momento do nosso nascimento é muito importante, né? Então, através dele a gente tem as características que a gente tem, tanto olhando para a parte mais astrológica, tanto olhando para o calendário maia, é baseado na nossa data de nascimento, né? Então, e ver como isso tem um poder grande, então a gente olhar para isso e entender os nossos porquês, não muda quem a gente é, mas fortalece a gente para de repente achar o propósito, que é uma coisa que de certa forma ficou até meio banalizada recentemente. Tem umas palavras, né, que elas acabam entrando dentro de uma lista negra das pessoas. E deveria ser a coisa que a gente deveria ter mais energia no nosso dia, pelo menos se reservar um tempinho para olhar, para ver se é isso mesmo, se tem coerência, mas a gente acaba que, ai, não, isso aí é chato, vou deixar para depois. Ou passa a vida e você não vê. Então, essas são ferramentas que te aproximam, na verdade, da tua verdade, né? De quem você é, que é a coisa mais importante, na minha opinião, assim, da gente dedicar tempo, né? O resto é secundário. Pelo menos para mim é. Com certeza, a minha vida, e eu falo isso hoje com muita tranquilidade, e eu talvez não falaria com essa tranquilidade há 5 meses atrás, mas a minha vida só mudou depois que eu alinhei minha alma, aquilo que eu faço com o meu propósito. Uhum. Eu sabia o meu propósito, por exemplo, eu conheci a lei do tempo há 2 anos e meio atrás. Então, há 2 anos e meio atrás, eu me conecto com o Tzolk'in, eu me conecto com o Kim, eu me conecto com essa energia diariamente. Deixei de lado um tempo, acessei meu propósito, deixei de lado um tempo, depois voltei. Fiquei relutando, porque eu vi ali, eu já fiz, né? Na época eu fiz o meu mapa com o meu professor, e ele me falou ali, meu propósito, tá, eu fiquei relutando, assim, não quero isso, não quero isso, não quero isso, e realmente uma resistência. Eu tentei fazer de tudo para fazer diferente. Só que o que aconteceu? Eu quebrei a cara, eu me frustrei. Aí chegou um ponto nesse ano de 2024 que eu falei assim: acabou a palhaçada. Ou eu me alinho, ou eu vou ficar no meu modus operandi de sobrevivência do resto da minha vida. Aí eu falei assim: não, vamos para um caminho mais fácil, né? Vamos me alinhar, que acho que é melhor, né? Esse negócio de modus operandi aí, essa coisa toda automática, não dá muito certo para mim, não. Peguei e me alinhei no momento que eu fiz esse alinhamento, minha alma, que eu peguei, e hoje eu faço isso. Eu pego o meu mapa galáctico toda semana. E eu faço isso também com muito prazer, porque como eu faço essas leituras, então eu vejo também algumas coisas do meu mapa nos mapas dos meus clientes.
E aí eu começo a virar a chave, que foi o que aconteceu. Esses dias eu entendi sobre o processo que eu tinha, eu era uma pessoa muito insegura. Insegura a ponto de, na minha infância, eu não ia na gôndola do lado Nossa, se Bia. eu não fosse Que com a sofrimento, minha né? mãe. Isso é um sofrimento. Eu não ia, não ia. Ah, Bia, vai lá pegar o pacote de óleo. Não ia, não ia. Eu falei assim, ah, não, eu te espero, te espero. E às vezes ela queria adiantar o processo e eu não ia. O que aconteceu? Eu tive uma virada na hora que eu olhei pro meu mapa. Eu falei assim, cara, toda essa insegurança, se eu nutrir o meu feminino, isso acaba. Porque o meu feminino, ele vai estar nutrido, o feminino que recebe, inclusive essa confiança da nossa própria intuição. A gente acha que intuição também é uma coisa mística, né? Nossa, só essa galera de vibe que tem. Todo mundo tem intuição, tá, gente? Jogo Desculpa dizer pra vocês, todo mundo tem. Todo mundo tem intuição, todo mundo recebe insight, todo mundo tem sensações, percepções. Pode estar um pouco adormecido, mas todo mundo tem. E quando eu entendi isso, cara, foi nutrindo meu feminino que eu virei essa chave. Assim, pô, por que eu demorei tempo demais para perceber isso? Entende? É que depois que Então, quando a você gente olha. acessa, então você fala assim, poxa, era isso. Mas até chegar lá, coragem, né? Mas que legal você falar Sim, isso. Eu não consigo nem imaginar essa Bia. Não consigo nem, assim... eu já te conheci, você existia. já era essa explosão aí, né? Existia, essa Bia existia. Uma Bia que não falava. Eu saía para a festa quando eu era adolescente, por exemplo, né? Alguém me carregava para festa de aniversário e tal, os meus tias. Eu ficava quietinha, eu não me interagia com as crianças. Eu ficava quietinha na minha. Eu mal comia. Gente, hoje eu sou doida para ir em festa de criança. Não existe festa de criança mais. O povo me Aham, tem dá para pouco. poder me levar para festa de criança. Porque as festas que eu podia aproveitar do passado, eu nem comia, eu ficava com tanta vergonha que eu falava, eu recusava, não quero não, obrigada. Eu era E nesse nível no de final do insegurança, dia, de falta de confiança. a gente pensa que as pessoas estão olhando e tal. Ninguém tá nem aí, né? Desculpa assim, né? Não vou falar dessa forma, mas cada um tá vivendo a sua vida. Tipo, provavelmente até pode olhar pra gente em algum momento ali, mas ela vai olhar e simplesmente vai mudar o foco, porque cada pessoa tem um reizinho na barriga, não adianta. A pessoa tá preocupada com ela. E a gente sofre, né? A gente sofre. Sim, a preocupação, a validação do externo que a gente fica buscando. Só que eu só entendi isso depois que eu acessei no mapa. E é óbvio, né? Se a gente pegar dentro do mapa astral, não manjo de astrologia, se vocês vão perguntar para a Bruna, mas assim, tem muita coisa aqui que coincide, né? O mapa galáctico, o mapa astral, o mapa numerológico, eles são Sim, ferramentas que estão ali para nos possibilitar entendermos mais sobre nós, entender o que a gente precisa, como que a gente pode solucionar os desafios que a gente tem na nossa vida, tornar os desafios uma potência. Né? Igual a Bruna brincou, eu te conheci, você já era essa explosão, mas, cara, eu era muito tímida. Eu realmente era muito sim, tímida. sim. Deixa eu ver se Mas você tem sabe que alguém aqui. Não tem. Entrou pessoas aqui que me conheceram nessa fase tímida, mas já saíram já. Só que eu realmente era bizarro. Eu nunca estaria falando aqui se eu não tivesse nutrido o que precisava ser nutrido. é um ato de coragem necessário, né? Porque você sabe o sofrimento que era. E hoje você vê também, isso eu acho muito legal, assim, dentro do processo, né? Você conseguir fazer isso, a gente estava falando, eu não posso mudar o outro, mas eu me mudo, e aí com a minha mudança, eu acabo inspirando o outro, né? Então, é exatamente sobre essa tua história agora, né? Assim, uma história de superação. E é uma coisa que, na verdade, se a gente for parar para pensar, olha assim, né? Não faz sentido, né? Você ter que ficar menor para poder deixar o outro confortável. Não faz nenhum sentido. E é o que Não, mais acontece. não. Esse é o problema, é o que mais acontece. As pessoas, elas ficam ali se diminuindo, perdendo, entregando, a gente volta, né? Entregando o poder delas nas mãos de outras pessoas, simplesmente por achar que não, sabe, não precisa. E isso é uma desconexão completa da própria essência, da própria alma. Sim, Enquanto a gente ficar desconectado da nossa essência, da nossa alma, nós vamos ficar adoecidos, sobrecarregados, ansiosos, aflitos. Tudo isso, todas essas coisas que vocês ficam, né? Eu escuto muito, né? Eu tenho visto muito essa questão da ansiedade, né? Agora com a Bruna aí.
Então, ela fala bastante sobre ansiedade. Querendo ou não, toda essa ansiedade, a gente, né, tem aquela coisa assim, ah, mas eu tenho ansiedade diagnosticada. Uhum, Tá, beleza, ok. O que que tu pode fazer para mudar? uhum. Às vezes a pessoa ela não quer fazer nada para mudar. Ela pega o diagnóstico dela e usa como amuleto, tipo assim, ah, eu não consigo porque eu tenho ansiedade diagnosticada. É tipo, o que está acontecendo agora com o Sim, TDAH? Ah, eu não consigo porque eu tenho. O que que a pessoa está fazendo para mudar? Não muda o hábito, continua consumindo um monte de coisa que às vezes é processada aí, de alimentação, né? Que contribui com essa desconexão. Não para se perceber. Tudo isso, de uma certa forma, desconecta. E é duro a gente falar isso. A gente às vezes não quer falar isso, porque a gente não tá aqui para mudar ninguém. Mas se a gente não dá esses puxãozinhos de orelha, a galera fica ali parada, esperando a morte do bezerro, esperando alguém vir salvar. Ninguém vai te salvar, senão você mesmo. O tempo, como diz, a gente é amigo do relógio, a gente é amigo do tempo, tá? O tempo tic-tac, tic-tac, não é bem assim, mas o tempo tá correndo, o tempo tá passando, né? sim. Que a gente use esse tempo mais natural, essa conexão com a natureza, seja a fase da lua, seja os equinócios, solstícios, seja a própria astrologia, seja o mapa galáctico, pelo Tzolk'in, seja como for, que a gente possa começar a nos nutrir mais desse tempo natural, que a gente começar a despertar nossa essência, a transbordar quem realmente nós somos, né? Acho que esse é o ponto. Eu venho muito também de falar, assim, né? Um complemento do que você disse, dessa questão de eu esperar essa ajuda externa, né? Que o medicamento, que alguém venha me salvar. E no final das contas, se a gente for parar para analisar, tudo que vale a pena leva um pouquinho de tempo. Tudo que vale a pena, a gente precisa, demanda uma energia. Então, é muito mais fácil, né? Eu esperar que de repente, esse remédio não deu certo, vou adaptar para o próximo, vou ficar mais um período, enfim, entrar nessa coisa e meio que a gente entra, é meio maçante falar, mas a gente entra lá no básico da vitimização, da culpa, do processo de julgar. Ai, não deu certo porque acho que eu vou ter que trocar de psiquiatra. Ou vou ter que trocar de terapeuta. Mas e aí? Você tá fazendo a tua parte? Né? Você tá fazendo o que precisa ser feito? E às vezes as pessoas fazem o que precisa ser feito e elas não conseguem resultado. Aí já é uma outra coisa. Aí essa pessoa, muitas vezes, ela tá perto de fazer uma mudança, ela só precisa fazer aquela trocadinha no óleo ali, dar uma calibradinha. Mas não é nesse momento que você tem que largar a toalha. Nesse momento você precisa continuar, você precisa entender aonde é que você tá pisando em falso para você conseguir dar um passo, né? São coisas distintas, mas que se complementam assim. E é muito importante você saber os teus momentos, né? Eu acredito que você se conhecendo através dos mapas, ou enfim, da forma. Eu sempre brinco, né? Atualmente eu estudo astrologia, a Bia sabe. Eu ainda não trouxe muito aqui, mas até um tempo atrás eu brincava. Comece a se autoconhecer, nem que seja com astrologia. Hoje eu fico pensando, gente, eu falava isso assim, é um absurdo que eu falava, porque a astrologia, ela é um baita de uma forma de autoconhecimento. E eu falava muito no sentido de, olha lá, qual é o teu signo, como você é, e tá tudo bem. E hoje, assim, né, conhecendo outras ferramentas, entendendo que, na verdade, ali tem muita informação. Ali está a gente em essência. Então, você vê como é bom mudar de ideia. É a coisa mais maravilhosa da vida. E, às vezes, é isso que a gente precisa, né, Bia? É virar, assim, um pouco Sim. essas chaves, esses preconceitos que a gente vai criando. A gente vai entendendo algumas outras coisas e vai mudando. Então, depois que eu fiz também o mapa com a Bia, eu senti, assim, que eu já tinha escutado falar, já sabia mais ou menos qual era o meu tipo, mas não tinha a mínima noção de como funcionava. E aí ela me mandou um monte de informações, as coisas fizeram sentido. Eu falei, gente, se eu tivesse acessado isso antes, talvez eu não tivesse dado a importância que eu tô dando nesse momento. Porque o tempo todo a gente tá melhorando, a gente tá crescendo, a gente tá evoluindo. Se a gente não tivesse mais o que evoluir, a gente já tava morto, né? Então, começa por aí. E é sensacional, assim, poder deixar também que uma outra pessoa te ajude, te guie, porque tem muita coisa na internet, mas a gente tem que
também entender se isso tem uma fonte viável, se faz sentido, se você conseguiu entender. Agora, você pegar uma especialista como ela, para realmente olhar qual que é o teu mapa, para te trazer as tuas características, é diferenciado. É diferenciado. É um investimento que vale muito a pena. E é uma coisa que tu falou que é engraçado, porque isso aconteceu comigo, né? Eu contei esses dias, tá até no Reels que eu coloquei lá no. Eu tinha colocado nos stories, depois joguei pro Reels, que ficou muito bom. A pessoa me perguntou, né, como que eu cheguei ali na lei do tempo e tal. E foi engraçado que eu conheci através de uma amiga. Essa amiga me mandou, né, eu já conhecia, assim, essa coisa holística, ela é Teta Healer, eu era Teta Healer também. Ela falou assim, ah, tu já ouviu falar disso aqui? Tesouro? Que diabo é isso, pelo amor de Deus, meu filho? Conhece psicologia serve? Não, não tem nada a ver. Beleza, ela foi, me mandou um link. Ela foi um anjo. Sempre que ela não tá aqui pra eu falar, a Manu foi um anjo na minha vida. Ela me mandou o link para eu fazer o meu Kim. Ela falou assim, ai, pesquisa aí, joga aí na calculadora. E eu também não estava entendendo, né? Ela me mandou o link, eu falei, tá, mas que é isso aqui que eu não tô entendendo nada? Aí ela foi me mandou um Instagram para eu tentar entender um pouco, para eu ajudar ela. Olha só, para eu ajudar ela. E ela ainda me mandou um link de um curso gratuito. Assim, ah, aqui, ó, entrei nesse curso gratuito aqui de introdução, faz também. Eu, não, beleza. Peguei, me inscrevi, deixei de lado. Fiz lá, calculei meu Kim, li, né, como uma boa lançadora de música, entendi bolufas do que falava o meu Kim. Eu acho o meu Kim completamente difícil de traduzir em palavras, isso é muito louco. Eu acho mais fácil falar do Kim dos outros do que do meu próprio Kim. E aí eu li, mas fez muito sentido. Falei, mostrei o dela, li mais ou menos o dela, expliquei mais ou menos o dela, disse, cara, faz sentido. E ficou por isso. Isso aí deve ter uns 2 anos e meio, 3 anos. Ficou por isso. Simplesmente lavei as mãos e esqueci. Nesse meio tempo, eu comecei a quebrar a cara, né, bater a cabeça na parede, tentando entender, parará pererê, até que eu não sei, não me lembro como, mas eu voltei a me conectar, dessa vez pelo Kim do dia. Então, todos os dias eu ficava acompanhando o Kim, comecei a seguir uns Instagrams que falavam do Kim, comecei a entender um pouco como é que funcionava. Aí eu pensei, esse negócio aqui faz sentido. Uhum. E eu comecei a estudar por conta própria. Eu pensei, tipo, meio autodidata, deixa eu entender esse negócio aqui direito. E comecei a usar como, né, as minhas amigas são as minhas cobaias. Assim, ah, deixa eu ver aqui o seu. Aí eu lia lá, entendia, lia pra lá, lia pra cá, pesquisava no site, pesquisava no outro, mandava um áudio para as minhas amigas. Ai, porque o seu cliente esse, faz sentido? Ela, nossa, mas faz muito sentido assim, pronto. Chegou um ponto, o ano passado, fazia um ano que eu terminei a minha primeira formação. E fiz a formação, foi aquela coisa assim, e caiu do nada. Assim, ah, tá abrindo curso, o primeiro curso online, porque não existia esse curso online do meu professor. Assim, vou fazer, é isso. Entrei no curso, já fiquei animada, comecei a fazer contagem regressiva para poder abrir as vagas para os atendimentos, né? Ainda bem segura. Mas assim, se eu não testar, né, não vou aprender nunca, né? E a gente tem muito essa coisa, né? Que você falou no início, a gente fica fazendo curso com medo. Só que se a gente não colocar o nosso conhecimento para jogo, pelo menos nem seja com amigos, cara, a gente não vai ter lugar. Abrir ali as inscrições, já lotei ali a quantidade, eu tinha colocado 7 vagas, acho que eu preenchi 5, se eu não me engano, então, né, praticamente a quantidade toda. E foi aquele alvoroço. Que é isso e tal. Só que eu consigo olhar, por exemplo, para a Bia que atendeu ano passado, há um ano atrás, e para a Bia que está atendendo agora, as pessoas que fizeram o mapa o ano passado, talvez, exatamente o que você falou, não estavam preparadas, assim como eu, quando fiz o meu mapa com o meu professor antes de fazer o curso, eu não estava preparada para ouvir todas as informações que ele me trouxe. Eu ouvi as informações, processei aquelas informações, sei lá, 5 dias depois eu estava assim, não concordo. Não concordo, não quero mais saber, que não sei o quê. Porque, pra quem não sabe, na minha primeira formação, assim, mais atuante, eu sou taróloga. Então, trabalho com oráculos e tudo mais, tarô em especial. E ele falava, você tem que entender que você é da fofoca. Né? Ele brincava assim, para exemplificar. Eu falei assim, gente, mas eu não quero ser fofoqueira, eu quero mergulhar na alma das pessoas. Eu gosto de intensidade, como uma boa escorpiana, né? Eu gosto de intensidade. Ele, as pessoas não são intensas, esse problema, eu quero pessoas intensas. E aquele desespero, só que eu não estava pronta naquele momento
para acessar aquelas informações. Como muita gente que fez o atendimento ano passado. Sabe o que tem acontecido agora? Eu não fico mais, vou usar um termo que eu não gosto de usar, mas assim, mendigando, de certa forma, para a pessoa fazer, porque eu sei que chega no momento. A Bruna sabe. Quando a Bruna me conheceu, eu já estava fazendo o processo dos mapas. Eu já fazia esses atendimentos dos mapas. Só que eu simplesmente, né, de alguma forma, não fiz com que ela se conectasse comigo. Só que eu não fiquei assim, Bruna, vamos fazer que vai ser ótimo. Eu não faço isso mais. Porque se eu antecipo o processo da pessoa, a pessoa não absorve tudo que eu tenho para dizer. Sim. E aí fica aqueles áudios perdidos, aquelas informações perdidas, e a pessoa não usa, como aconteceu comigo. Então, por ter acontecido comigo, eu não quero que aconteça com outros, sabe? Então, eu sempre falo, para acessar o mapa galáctico, acessar o propósito, você tem que estar se sentindo pronto, é isso que eu quero. Né? A Bruna virou para mim assim, eu acho que está no meu momento. E ela estava passando por um momento, de fato, de reorganizar a mente dela, com todos os conhecimentos que ela tem. Então, foi o melhor momento. Né? Essa E tá sinergia que a reverberando gente precisa ter. ainda, né, Bia? Eu acho que já passou o nosso prazo ali, que são os 21 dias e tal. Mas, Vai assim, eu sei continuar. que tem coisas que eu escuto você falando, vai virando chaves. E é assim, né? Mas isso que você falou é muito especial, porque às vezes a gente quer, mas a gente não. Porque, assim, tudo que eu quero eu também tem que sustentar a energia disso, né? Então, assim, Uhum. a gente precisa dar o nosso passo baseado também que a gente vai precisar não só esperar do outro, né? A gente vai ter que fazer. Então, acho que casa muito com tudo que a gente falou aqui hoje, né? Essa coisa de que sim, você está buscando, você quer, mas seja autorresponsável também com relação, né, a essas coisas. Mas não na cobrança, no chicotinho, mas no sentido de que é importante você fazer a sua parte, né? E você fazendo a sua parte, a chance de dar muito certo é muito grande. Então, eu até hoje não vi ninguém que tenha tentado, que tenha feito a sua parte, que não tenha dado certo. Mas, claro, eu não sou, né, uma pessoa assim tão madura também. Mas é isso, é isso. É fazer um pouquinho todo dia. Com Né? certeza, eu É acredito tipo muito. academia. Se a gente não fizer todo dia, o músculo não vai crescer. Se a gente não fizer todo dia uma alimentação balanceada, a gente também não vai perder peso na balança. A roupa não vai entregar. Eu gosto de pegar na ferida, eu gosto de pegar nas coisas que dói nas pessoas, né? Mas é por aí, né? É Que a 1% gente pega. todo dia. Uhum, com É 1% certeza. todo dia. É fazer o processo, e aí vem muito do. Faz parte aí, ó, spoilers. E faz muito parte da onda encantada da Bruna, né? É criar esse hábito todos os dias, diário, de conexão com nós mesmos. Assim como a gente faz o hábito de conexão sei lá, na hora de fazer o café da manhã, na hora de ir para academia, na hora da nossa rotina de trabalho normal, é a gente criar essa conexão com nós, né? Tirar esse tempo para nós mesmos. Sim. Eu mesmo, ultimamente, tenho tentado me policiar para pelo menos ler um capítulo por dia de um livro. Sim. É difícil. Se a gente não Não, virar a é. chavinha, é E é difícil. engraçado, porque isso virou uma chave tão importante em mim, porque eu achava às vezes que eu era. Porque assim, a sensação que eu tinha, quando a gente tá na rede social, a gente acaba que a gente tem que mostrar um pouco da nossa rotina, né? É uma coisa que vira meio que natural para as pessoas conhecerem um pouco sobre a gente, se conectarem. E aí, em vários momentos, eu me achava assim, nossa, mas quem eu penso que eu sou? Tipo, eu tô mostrando a minha rotina como se eu fosse famosa, tipo, vinha aquela cobrança, né? E aí, quando veio essa verdade no mapa, foi muito legal. Porque daí falava assim, não, tá, mas é o teu papel aqui, minha filha. Vai lá, tipo, para de frescura. Faz o que você E tem que é fazer e sobre tá tudo isso. bem. E é exatamente sobre isso, a gente virar essa chave. E eu tenho certeza que quanto mais a gente pode virar essa chave, mais a gente está perto de acessar a nossa prosperidade, a nossa abundância aqui. Não falando só de dinheiro, mas é da gente se sentir em paz, né? Com certeza. Que é exatamente o que você falou lá no início da sua vida, né? Do que você viveu, tá, mas eu quero me sentir em paz, e talvez eu só vou me sentir em paz sendo dono do meu negócio. Tá tudo certo. Vai. Onde é que o teu coração vibra? Sim, Né? com certeza. E esse é o ponto. Nossa, Bia, você viu que foi uma hora e pouquinho já? Meu Deus, a gente vai ter Vi que fazer e outras. só fome.
Só fomos no flow. Muito bom mesmo. Tem mais alguma coisa que de repente você queira trazer? Eu achei muito valioso tudo que a gente conversou, assim, gostei muito. Acho que a gente entrou e confirmou algumas coisas. Mas fica à vontade, não precisa correr também, né? Mas assim, se você tiver de repente algum ponto que você queira trazer para a gente poder fechar. Eu acho que só para quem sente de, né, se alinhar a esse tempo natural, né? Tem ali o grupo do Café Galáctico, que todos os dias de manhã, Bom, sagradamente, é 0800, tá, gente? Então qualquer pessoa pode entrar lá na comunidade do WhatsApp, não dói, vai fazer com que você sincronize todos os dias, entenda qual é a energia do dia, para parar e falar assim, nossa, hoje é sol galáctico. Faz sentido do porquê eu tô meio introspectiva, mas querendo me jogar para fora, né? Então a gente pode ganhar essa percepção, tá lá, só clicar no link da bio, entrar lá na comunidade do Café Galáctico e, né, para quem também sentir de dar um passo maior, tamo aí. com certeza, e é muito válido, muito bacana mesmo. E é legal porque, por exemplo, esses dias aí que a gente estava conversando no off, eu tava aflita. Aí, inclusive, gente, quem acompanhou meus stories ontem, que eu tava falando da minha amiga, era a Bia. Porque aí eu escutei o áudio dela e tudo se conectou. Eu falei, então não sou eu. Tá, tipo, tá tudo clima um pouquinho mais tenso. E aí isso faz com que fique mais leve. Porque no final das contas, tipo, não é a Margarida só que tá passando pela situação. A gente tá sentindo, né? Nossa, a hora que eu percebi isso, que eu falei assim, nossa, que coisa boa, tô sintonizada. Tô sintonizada com o tempo. Sim, é isso. É entender Né? esse ponto e começar a perceber a vida, né? Os dias, a gente não percebe os dias. E a minha missão é fazer com que as pessoas comecem a aguçar essa percepção de si mesmo, né? Sim. E é o ponto. Não, e tá fazendo isso lindamente. Gente, quem é meu seguidor, siga ela é muito maravilhosa e Que isso. né, se tiver oportunidade, faça com ela também o mapa, é muito bacana. E Rose, obrigada, você ficou com a gente aqui a live toda. A Rose é um amor, né? Ela é sempre participativa, ela sempre tá fazendo os comentários, uma querida. Gente, eu quero agradecer imensamente a Bia, a vocês que também estavam aqui com a gente. Foi um bate-papo bem gostoso, bem descontraído, mas a gente tem certeza que quem estava com os ouvidos abertos pegou as chaves aí que a gente passou, né? Parece que foi uma conversa solta, e foi de fato, mas tem muita informação aqui relevante que pode fazer a mudança para quem está preparado, né? Para quem que realmente quer aí dar um passo e quer a cura, quer a mudança, quer acessar algo novo. Exatamente. Eu agradeço imensamente o convite e estou aqui disponível também para quem quiser tirar dúvida, né? Pode me chamar lá no Vai Ficar Levada aí com a Bruna. Vai Ficar Levada, Bruna. Vai sim, eu vou ver como eu faço para incluir você, que daí de repente aparece no teu Tem ali também. como. Bem Pode colocar como colaborador que eu aceito, tá? perfeito. Tem. Então, maravilha. Bia, obrigada. Boa noite para você, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Você é sempre muito bem-vinda aqui, viu? Tá certo. Gratidão. Beijo, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.